Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje mais um dia da nossa análise de benchmark do mercado cripto. Me chamo Alan, faço parte da equipe Ficube. Hoje, dia 4 de outubro, uma terça-feira. Vou colocar minha tela para a gente iniciar com a análise ali. Só lembrando, né, para quem deseja receber nossas recomendações, né, de compra, venda, mercado cripto brasileiro americano, ter acesso à nossa sala exclusiva de análise ali do mercado cripto brasileiro americano, né? É só baixar o nosso aplicativo, né? Então, baixando o nosso aplicativo, criando uma conta pela primeira vez, vocês têm acesso ali por 7 dias à ferramenta e também a todos os benefícios, como a sala e também os calls, né? E o nosso gráfico web, tá ok? Então, para quem não baixou, se for o Android, abre o Play Store. Se for o iPhone, abre o Apple Store, né? O App Store. E pesquisa por Ficube Mobile, tá? Tá até aqui já na tela. E vai aparecer esse item aqui, né? É o fundo azul com logotipo branco. Clica nele, instala no seu celular. E após instalar no celular, é só criar uma conta, tá, pessoal? E aí, cadastrando e-mail, senha, tudo direitinho, vocês terão acesso ao nosso aplicativo Ficube, tá ok? Então, é isso daí. Qualquer dúvida, entrar em contato com o nosso suporte, beleza? Vamos lá, pessoal. Então, falando aqui do mercado Bitcoin. Pessoal, Bitcoin tá ameaçando ficar acima dessa linha vermelha, né? Eu tenho chamado a atenção aí de vocês já faz um bom tempo pro Bitcoin aí nessa região de fundos anteriores, que pensando em relação risco-retorno, aqui é um ponto mais interessante para pensar na compra, né? Tem alguns pontos de atenção ali no meio do caminho, se ele começar a segurar por aí, né? Mas ele está reagindo, tá? Então fiquem atentos, pode ser que nós acabe ali vendo o Bitcoin voltando, quem sabe para testar os 22.500 ou até mesmo para testar os 25 mil, caso ele resolva andar ali um pouco mais forte, tá ok? Vamos ficar de olho aqui, ele tem uma linhazinha de tendência, né? Se você pegar esses dois últimos topos, então é um ponto de atenção que eu ficaria atento, né? Quando o Bitcoin volta para testar aquela região, né? Então vai ser mais ou menos aqui próximo dos 21.500, talvez ali nos 22.500, e aí sim, se por um acaso ele fizer algo parecido com isso, abre alvo lá nos 25 mil, tá? Tô achando interessante esse movimento. Sexta-feira passada, né, eu havia chamado a atenção de vocês que pelo gráfico de 2 horas, o Bitcoin ele estava formando um alinhamento interessante das mimas, né, o Mimalex 610 para cima. Ele acabou andando de lado durante o final de semana, tá? Né? Dá para perceber aqui, na verdade ele teve até um movimento aqui mais forte aqui de recuo, né? Quando ele foi lá para testar a região dos 20 mil, mas não perdeu fundos anteriores, continuou andando de lado, Mimalex 610 para cima e agora está tentando romper, tá? Vamos ver se ele rompe. Rompendo aqui, próximo alvo, olhando esse gráfico de 120 minutos, passa a ser a linha de tendência, né? Ali próximo dos 21.300, quem sabe ali nos 23 mil, né? 22.500 aqui, 22.500 a 23 mil, que seria esse topinho anterior, tá? Só tome cuidado porque aqui é uma região bem difícil, tá? É uma região de topinhos anteriores e quando ele vem testar, ele tem tido bastante dificuldade. Vamos acompanhar para ver se agora ele consegue ali romper e, quem sabe, lançar um movimento ali para testar topinhos anteriores, ok? Ethereum. Gráfico diário. Vou colocar aqui o modelo BOOM para a gente também acompanhar as linhas vermelhas, né? Bem, eu tenho comentado com vocês aí de Ethereum que ele está numa região de retração de 618 dessa pernada de alta que ele fez, tá? Ele ficou um pouco mais lateral aqui nessa região, né? Se você olha lá no curto prazo, vai para o tempo gráfico menor de 120 minutos, dá para perceber que ele ficou um pouco mais lateral. Ele também tem um canalzinho de baixa, né, que ele acabou formando aí nesse movimento de pullback, né, onde ele veio testar mais uma vez o fundo do canal e por enquanto está segurando, tá? Ele não escapou a linha vermelha, né? Eu tenho chamado a atenção aqui nas minhas análises de benchmark que o interessante de Ethereum é ficar acima dos 1.400. Por que os 1.400? Porque os 1.400 é justamente aqui essa região de topinhos anteriores onde ele tem batido cabeça, tá? Então vamos ficar de olho mais uma vez aí como que Ethereum vai reagir aqui na região dos 1.400. Lembrando, né, que se Ethereum por um acaso começa a fazer algo parecido com isso, eu considero um gráfico interessante, tá?
porque ele está numa região de 61,8 no gráfico diário, e se for um início de uma onda 3 para cima, o interessante é que a gente consiga pegar esse movimento no início, né? E não depois que ele já está esticado e está testando resistência, tá? Então, se ele começa a fazer isso, eu já acho um gráfico interessante. Na minha opinião, já vale uma tentativa por aí também, né? De uma comprinha aí pelo gráfico de 120 minutos, né? Quando ele começa a ganhar suporte, rompe aqui essa região de 1400, volta ali para testar suportes aqui pelas mimas, né? Então, se eu colocar aqui as mimas 17, 34, talvez ele até volte um pouquinho mais aqui para depois fazer isso. Enfim, se ele fizer algo parecido com isso, deixando um fundinho mais alto que os anteriores e um topo mais alto que os anteriores, eu considero que pode ser um início de movimento interessante. Quer dizer que ele vai estourar para cima? Não necessariamente. Ele tem um ponto de atenção aqui em Ethereum que vai ser justamente o topo do canal de baixa, que vai ser aqui próximo da região dos 1.600, 1.550, tá? Então, esta linha aqui, né, se você traçar uma linha entre os topos anteriores, vai ser um ponto de atenção. Pode ser que ele simplesmente faça esse movimento, bata a cabeça aqui e depois faça isso novamente, né, caso o mercado continue consolidado, né? Não tem como a gente adivinhar o que o preço vai fazer, né, pessoal? Então, a gente trabalha com relação risco-retorno. Então, pensando no movimento de onda 3 no gráfico diário, certo? Ele fez uma pernada de alta, tá em região de 618, né? Então, quem utiliza aí Fibonacci sabe que a retração de 618 é um ponto importante. O preço já fez um fundo, veio testar aqui essa região, não perdeu. Então, se ele começa a ficar acima dos 1.400, acima de topinhos anteriores, podemos ver, quem sabe, ele tentando fazer isso daqui, ó. Pelo menos testando esse topinho aqui, nos 1.790, quem sabe testando esse topo aqui dos 2.000 novamente, né? E aí, se por um acaso ele fizer um movimento mais forte, projeção de onda 3, né? Faz uma onda 3 para cima. E aí tem possibilidade de 2.100 a 2.300, tá? 2.350, né? De qualquer forma, são pontos de atenção aqui, porque tem uma resistência, tem topo anterior. Então, ficaria bem atento aqui. E isso se ele conseguir romper, né? Quebrar esse padrão de topos e fundos descendentes do diário, tá ok? Tá tentando, no curto prazo, ficar acima dos 1.400. Vamos acompanhar, tá ok? Então, é isso. S&P 500, gráfico diário. Bora lá, S&P 500, gráfico diário. Deixa eu colocar aqui o modelo BO1. Bem, vamos lá, pessoal. O S&P 500 ele chegou lá próximo do alvo que a gente comentou, né? Que era ali próximo dos 3.500, que é a retração de 50% do semanal, né? Então, se você pegar aqui a nossa ferramenta de retração, deixa eu só tirar aqui, colocar outro modelo, para ele não ficar acendendo aqui em cima. Pronto. Então, se você traçar uma retração aqui, você vê que ele foi pertinho ali da região de 50% de retração, né? Que nos 3.500, então veio perto ali. E já está começando a reagir, tá? Ele ainda pode, sim, né? Cair um pouquinho mais, que é justamente para testar ali a região dos 3.500. Mas aqui já é uma faixa, né, pessoal? Então, já é uma região de retração, tá ok? Essa semana está sendo um movimento bem interessante ali, mas ele não perdeu o padrão de topos e fundos descendentes, né? Eu tenho chamado a atenção de vocês ali que o S&P 500 ele está numa região de atenção. Não quer dizer que ele vai reverter. A tendência ainda continua sendo de baixa. Eu acho que ele começa a demonstrar ali uma certa... quebrar, né? Ou seja, quebrar esse padrão aí de topos e fundos descendentes, né? Ou seja, indicar uma tentativa de reversão no gráfico diário a partir do momento que ele começa a trabalhar acima dessa linha de tendência aqui desses últimos topos, né? Esse topinho aqui de agosto, 16 de agosto, e esse topo aqui do dia 12 de setembro. Então, a partir do momento que ele começa a trabalhar acima dessa região, aí fica interessante. Também não quer dizer que ele vai entrar numa tendência de alta, pode ser que ele venha simplesmente para testar aqui a região dos 4.000, bater cabeça e voltar para testar fundo, ficando lateral, tá? Então, por enquanto, não vejo nada para fazer no S&P 500, belo movimento de reação, tá numa região importante de suporte, 50% de retração, suporte pela mínima 1292 e acabou reagindo, inclusive rompendo aqui no curto prazo um topinho anterior, tá? Então, ó, pelo menos nos 120 minutos, repara que ele já rompeu um topo anterior, né? Então, ele já não tá mais naquele padrão de topos e fundos descendentes, se você considerar só os 120 minutos. Então, ele deixou um topinho aqui, fez novo fundo e aqui ele já começa a quebrar. Então, pode ser que ele faça, né? Quem sabe aí 3 movimentos
de correção e vem aqui para testar justamente a linha de tendência que a gente comentou ali do gráfico diário, tá ok? Então, S&P 500 ainda para baixo, mas em região de suporte, formando ali, né, fazendo um movimento de repique, tá? Então, ao meu ver, o que o S&P 500 está fazendo nada mais é do que testar uma resistência. Eu só vou começar a achar interessante mesmo o gráfico do S&P 500 a partir do momento que ele começa a trabalhar acima dessa região aqui, tá ok? Então, ficar muito atento, principalmente quando ele chega por aqui, né? Porque ele pode bater cabeça e fazer isso, né? Testar fundo. E aí a gente tem que acompanhar para ver como que vai ser esse teste de fundo, se ele vai segurar ou se ele vai perder, ou se por um acaso ele passar direto ali, aí ficar de olho quando ele volta para testar como suporte, para aí sim a gente ficar atento ali como que o mercado cripto, né, vai reagir, porque a gente sabe que o mercado americano também, né, acaba influenciando de uma certa forma ali o mercado de criptomoedas também, tá ok? Então, vamos acompanhar S&P 500 subindo, hoje Bitcoin também no positivo, né? Vamos ver se o Bitcoin consegue permanecer acima dos 20 mil, quem sabe ir naquela região dos 22.500, que é um topinho anterior, até mesmo levar nos 25 mil aí nos próximos dias, tá ok? Bem, todos os dias eu tenho falado de uma altcoin aqui na nossa análise, né? Hoje eu vou falar de Cardano, né, pessoal? Então já faz um tempo ali que a gente comentou de Cardano, vamos falar de Cardano novamente. Colocar aqui o gráfico, tá no gráfico diário, né? Modelo BO1. Bem, Cardano continua naquela mesma faixa de 40 a 45 centavos, onde ele tem respeitado já há um bom tempo, né? Ele não tem perdido estes fundos, tá? Mas assim, ele não tem andado também, né? Tá bem lateral aqui. Dá para traçar uma linha entre os topinhos anteriores, tá? Então, por enquanto, abaixo dessa linha de tendência desses últimos topos, não vejo muita coisa para fazer em Cardano, né? Eu acho que vai ficar interessante quando Cardano começa a fazer isso, tá? Aí sim, a gente começa a ver algo interessante, testando aqui a região dos 48 centavos, quem sabe aqui testando 53 centavos. E se por um acaso ele resolver andar um pouco mais, né, testar topos anteriores aqui na região dos 57 centavos, 57, 58 centavos, tá ok? Então, vamos ficar de olho, né, principalmente quando o Cardano começa a romper essa linhazinha de tendência no tempo gráfico menor, no caso seria os 120 minutos. Aí a gente acompanha para ver como que ele vai dar andamento ali no movimento, tá? Por enquanto, nada para fazer, tá ok? Mas de qualquer forma, não descartaria porque está numa região de suporte. Beleza, pessoal? Então vou encerrando por aqui. Desejo aí para todos uma excelente final de terça-feira. E para quem utiliza o aplicativo Ficube, aguardo na nossa sala de criptomoedas às 18 horas. Basta acessar ali pelo site do Ficube, tá ok? Um abraço, até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.